Olá, bom dia pessoal, bom dia. Vamos começar aí mais uma live e a nossa live de hoje é para falar sobre ser mãe na atualidade. Que eu acho que é um questionamento que na verdade abre mais perguntas do que nos fornece respostas, mas ainda assim eu acho que é muito válido a gente pensar um pouquinho sobre essa vivência, sobre a experiência da maternidade nos dias atuais, o que as mulheres têm passado, como que tem sido ser mãe nos dias atuais, né? No momento de que nós, enquanto mulheres, né, já passamos ao longo da história por tantas transformações. E com relação à maternidade, o que muda? Como que as mulheres se sentem hoje? Quais são as angústias dessas mães? Então, acho que são algumas coisas importantes aí pra gente estar pensando e é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, quem tá chegando aí, um bom dia, né? Sejam bem-vindos. Eu vou falando, conversando com vocês, falando um pouquinho a respeito desse nosso tema, que é tão importante. E vocês também, né? Podem ir fazendo comentários, enquanto isso a gente vai trocando aqui ideias, tá certo? Bom, acho que um primeiro ponto para a gente pensar então sobre a questão de ser mãe na atualidade é pensar quando que a parentalidade, a maternidade, ela se inicia, ela é construída. Muitas pessoas acreditam que se inicia no momento em que a mulher está grávida e aí ela começa a pensar ali, né, sobre o seu bebê, né, que está se desenvolvendo, ou no momento do nascimento, que é aí que realmente se iniciaria a vivência da maternidade. No entanto, gente, essa vivência ela já é construída desde a nossa infância. Então vamos pensar, desde quando a gente é criança, com brincadeiras que a mãe faz, né? Brincadeiras de quando ela brinca de ser mamãe, brincadeiras de casinha, Barbie, né? Qualquer uma dessas brincadeiras que remetem a exercer essa função de cuidado com alguém. Nesses momentos, desde essas brincadeiras, a gente já está começando a exercer essa função de ser mãe. A gente já está começando a construir como que nós seríamos mães, como que nós cuidaríamos do bebê, o que a gente espera do bebê. Vai para pensar, né? Até o nome que a gente dá para esse boneco, né? A boneca que a criança tem ali para começar suas brincadeiras, ela tem um jeito, ela, né, tem um sexo definido. São tantas coisas que você já desde criança já pensa a respeito da maternidade e que, claro, naquele primeiro momento ali, nas brincadeiras de faz de conta, mas que isso também vai se refletir quando a mulher decidir ser mãe. Quando ela já tiver, né, podendo ser mãe, pensando aí numa vida sexual reprodutiva, que ela vai poder exercer essa função de fato. Então a gente tem um início que acontece assim, desde lá de trás da nossa vida. E ao mesmo tempo, a gente também tem os próprios modelos que a gente recebe dentro da nossa família também enquanto criança, né? Ai, olha aqui, olha. A geneticista de humanas falando, né? Minha primeira boneca tinha um nome que eu gostaria de dar para minha filha até hoje. Sim, é muito comum isso, que as pessoas tenham isso, né? De ter uma boneca que tem um nome, chega na idade adulta. Eu sempre pensei esse nome para os meus filhos. Se vocês conversarem aí com casais, muitas vezes tem alguém que já diz, né? Um dos parceiros diz, olha, eu quero esse nome, eu já pensei ele desde criança e tem que ser esse. Então vamos pensar que a questão da maternidade já inicia desde lá de trás. E não só, né, com as nossas próprias brincadeiras, mas também com a própria questão desses modelos que a gente recebe mesmo em casa. Então, qual que era a relação dessa mulher com a sua própria mãe? Ou, né, com a pessoa que exercia essa função, né, que era mais próximo, que atendia mais os cuidados. Pode ser, por exemplo, uma avó, ou uma tia, ou que seja até um homem que exerceu essas funções. Mas qual que era essa relação? Como que isso acontecia? Isso vai dando também um referencial pra gente do que é ser mãe e do que a gente vai fazer quando tiver os nossos filhos. Claro que tem pessoas que vivenciam algumas experiências que dizem, olha, eu prefiro, quero fazer tudo diferente do que eu tive na minha casa.
mas ainda assim, percebe que você continua tendo o modelo da sua casa, nem que seja para seguir o oposto, mas ele é a sua referência na hora de pensar como que você vai exercer a maternidade. Então a maternidade, ela já vem assim de muito tempo. E não só, né, com a própria experiência ali da mãe, mas as outras figuras maternas ou figuras assim femininas também que eu posso estar me relacionando ao longo da vida. Então a gente tem referencial das nossas mães, ou de quem exerceu essa função, mas vamos pensar que muitos também têm avós, têm tias que foram mais presentes, e a gente fica ali, né, olhando para essa história, né? Pensa, né, como que foi a história aí da sua avó, por exemplo? Ainda que você não tenha tido muito contato com ela, mas faz parte da história da sua família. Como que foi a história dela? Será que a história dela também não influencia na forma como você vai vivenciar a sua maternidade? Porque certamente já influenciou na da sua mãe. E a gente vai passando por um processo em que isso vai sendo transmitido de geração em geração, esses modelos familiares. E se a gente for pensar na nossa própria história, assim, num sentido mais amplo, enquanto mulheres, parem para pensar no histórico que nós temos de mulheres. Qual que foi sempre a função atribuída à mulher desde lá dos primórdios? A principal função era a função da maternidade, de cuidar dos filhos, né, e cuidar ali do espaço onde ia acontecer aquela convivência em família. E aí o homem, o responsável pelas provisões financeiras, por sair, lá no início mesmo era por caçar, né? Depois por trazer os recursos financeiros ali para manter e sustentar a casa. Então essa visão de que a mulher é aquela responsável, principal responsável pelo cuidado dos filhos, ela já vem de muito tempo. É por uma questão biológica também, pela questão da mãe gestar a criança, pela mãe amamentar a criança, mas não só isso, principalmente histórico, porque a mulher durante muitos séculos exerceu essa função de ser ali a principal cuidadora das crianças, dos filhos. Então nós também temos arraigado assim na gente essa questão, né, de que ao longo de muito tempo da nossa história, nós mulheres fomos responsáveis pelo cuidado com os filhos. E aí a gente passa por algumas mudanças sociais, né? Que são mudanças na própria questão de métodos contraceptivos que a mulher vai adquirindo. Ela agora, né? Vamos pensar aí mais ou menos na segunda metade do século passado, a gente tem a questão da pílula anticoncepcional, que permite essa mulher agora escolher se ela vai ou não engravidar. Porque, veja, uma coisa é a mulher ter um relacionamento e ela não ter muito método contraceptivo para para prevenir uma gestação. Então, o que acontecia? Se vocês forem lembrar e olhar, talvez não avós, né, pessoas mais novas, mas bisavós, vejam aí a quantidade de filhos que se tinha. Por quê? Porque não sabia-se como que a gente fazia para prevenir. E isso também, de certa forma, fazia com que a mulher tivesse que se dedicar muito para essa questão da vivência da maternidade. Porque ela engravidava, tinha o bebê, às vezes, né, até passava ali, acabou de passar o tempo de resguardo, já engravidava novamente. E era um processo que acabava dificultando essa mulher de repente investir numa carreira profissional. Porque como que a gente vai fazer isso? Também temos um histórico de que mulheres tiveram que lutar muito nesse último século aí para realmente conseguir direitos. Que a gente tivesse direito, por exemplo, de votar. É uma coisa muito simples hoje, tem pessoas que nem querem votar, mas é uma conquista, a gente não tinha esse direito antes. E pensem nas questões profissionais. Hoje a gente pode, né, como muitos aqui estão assistindo, devem pensar em estudar, em fazer algum curso. A gente tem acesso a isso, a gente pode pensar em desenvolver a nossa carreira. Isso foi fruto dessas lutas que mulheres fizeram aí, né? Não só no último século, mas no último século a gente teve aí mais conquistas assim visíveis, né? De uma busca por um outro espaço, que não fosse só o espaço da maternidade. Não que seja pouco o espaço da maternidade, mas antes a mulher era vista muito com essa questão, né? De olha, ela tem a função da mulher é procriar, ter filhos.
Passa-se um tempo, que ela cuide bem desses filhos, né? A gente tem recursos de saúde, que ela consiga dar conta desses recursos de saúde, cuidar para que a casa se desenvolva bem. E aí, com essas lutas que nós mulheres fomos tendo aí ao longo do último século, principalmente, a gente passa a ter essa conquista de espaços em que a gente pode começar a trabalhar, começar a decidir se eu quero ou não exercer a maternidade. Então, uma coisa que parecia arraigada, que era obrigatório, né, que todas as mulheres teriam, tem mulheres que nem podem optar por não ser mães. Então, a gente ganha com isso a possibilidade de ter outros tipos de desejo que não somente o da maternidade. Desejos de construir uma vida profissional, desejos de buscar uma carreira, desejos de estudar, de se profissionalizar em alguns cursos. Então a gente tem essa possibilidade hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem um histórico do que foi ser mulher ao longo de muitas gerações, de muitos séculos. De que a mulher era sim a principal responsável pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado com as crianças, né? Eu vou dar um exemplo que eu acredito que vocês já devam ter passado. Quem aí já não contou uma novidade, falou, gente, eu tenho uma novidade. Quando nós mulheres falamos para alguém que nós temos uma novidade, em geral, o que as pessoas pensam? E eu vou dizer até se você mesmo que está aí do outro lado não pensa. Tá grávida. Primeira coisa, o homem diz que tem uma novidade, você pensa nisso? Acredito que provavelmente não. Talvez passe pela cabeça, mas não. Pra mulher, quando ela vem e fala, né, eu tenho uma novidade, todo mundo já pensa, tá grávida. E o pior, se você fala, né, não, eu comecei uma faculdade. Dependendo da pessoa, ela fica até frustrada. Que legal, né? Porque fica arraigada que nós, já que somos mulheres, temos que ter filhos. Tem que ser uma prioridade. Só que com todas essas mudanças que a gente passou na história, a gente passa a desejar outras coisas. Que não só a maternidade, não que seja pouco, não é que seja pouco, mas hoje a gente pode colocar o nosso desejo, investir a nossa energia libidinal, vamos pensar, né? A nossa energia psíquica em outras coisas, em outras áreas da nossa vida. Que antes a mulher não tinha nem espaço social para poder fazer isso. E aí, né, a gente passando por essa transformação, é uma transformação recente, vamos pensar, né, a gente está aqui em 2021, é uma transformação recente, a mulher poder escolher que não quer ter filhos, a própria questão do divórcio, ela poder escolher com quem ela vai se relacionar, tudo isso são coisas que são muito recentes, muito novas. A questão do divórcio também foi um marco importante, a gente poder escolher se a gente quer continuar no relacionamento ou se não quer. Ter esse direito de poder se separar. Então isso também é uma coisa que é nova, que a gente permite que a gente possa pensar no nosso desejo. Porque antes, se você se casava, era segurança. Não, eu me casei, eu tenho que me manter casada, e é isso que tem que ser, né? Porque a gente casa e vai ficar junto até a morte, se o relacionamento não está bom, eu preciso aguentar, porque eu dependo desse marido, porque eu tenho esse filho, eu não consigo sustentar esse filho de outra forma. Agora não, agora você pode escolher, inclusive se você não quiser ter um parceiro, ou parceira, né, que seja, mas se você quiser ter um filho sozinho, você tem. Tô falando por escolha, né, porque mães criando filhos sozinhas, isso a gente tem, né, desde os primórdios. Agora, você escolher tomar essa atitude de criar sozinho, de repente, né, ter aí uma produção independente, você tem esse direito, você pode pegar e escolher fazer isso hoje. Então, todas essas transformações, né, deram uma abertura de vários caminhos que a mulher agora pode seguir, que a mulher pode desejar e que ela pode investir a sua energia. Isso traz, né, várias mudanças e alguns dilemas para as mulheres, porque como que eu faço então? Eu decidi então que eu quero ter filhos, mas muitas mulheres, eu vou dizer o seguinte, tá? Só um adendo. Quando eu falo assim de várias mulheres e tudo mais, vamos pensar que qualquer experiência que eu fale aqui nunca vai atender a todas as mulheres de todos os lugares do mundo e de todas as condições financeiras. Então, tem mulheres que vão trabalhar não porque tem um desejo no desenvolvimento da carreira, mas pela pura sobrevivência. E às vezes fazem funções profissionais que elas não se identificam, mas porque elas precisam, porque a situação financeira é muito precária. Então, a gente precisa, assim, né, ter um panorama, né, de que a gente está tendo uma discussão hoje,
mas que a gente, né, precisa contextualizar sempre esse público e sempre pensar em quem que é essa mãe, qual que é o contexto que ela vive. Mas vamos pensar nesse público de mães que tem esse acesso, que pode estudar, que pode se desenvolver profissionalmente, que tem essa possibilidade, né, de ter esse desejo, correr atrás desse desejo e conseguir ter as condições para exercer esse desejo de fato. Então pensem, né, como que fica essa mulher que de repente, né, pode inclusive começar hoje as mulheres a esperar mais tempo para engravidar. Então é muito comum que se tenha mulheres que cada vez tendo filhos mais tarde. Então muitas nem na casa assim dos 20, né, passa ali dos 30, mulheres que têm inclusive depois dos 40 anos, que aí tem a questão um pouco limitada, né, que nós temos limites biológicos, né, então a gente não pode engravidar a qualquer momento da vida. Mas antes, vamos pensar historicamente, pensem nas avós de vocês ou bisavós, que sejam, né, um pouco mais velhas. Se iniciava muito cedo, muitas na adolescência ou assim, né, acabou ali de se tornar adulto, um adulto jovem e a mulher já estava engravidando. Hoje não, as mulheres inclusive postergam. Pela questão financeira também. Não, mas eu preciso primeiro me dedicar, construir minha carreira, ter uma renda financeira estável para daí sim pensar em engravidar. E aí você, né, vamos pensar que essa mulher tá aí vivendo todos esses dilemas e que ela decide engravidar e ela vai viver essa experiência da maternidade. Qual que é o registro que ela tem dessas experiências de ser mãe? Pensa sempre, gente, que não é só o registro assim do que ela pensa naquele momento, mas é o que eu falei desde o início, das vivências infantis, da relação que ela teve com a sua própria mãe, da relação que ela teve com as outras figuras maternas dentro da sua família, ou quem representou essa função na vida dela, se ela não teve essas pessoas presentes. E não só essas, mas mais ainda, esse histórico que a gente tem de mulheres ao longo de séculos, em que foi atribuída a função de ser mãe como sendo aquela, como se fosse algo assim, né, inerente à mulher, de que ela sempre vai querer ter filhos e de que ela sempre tem que ser a principal responsável por cuidar dos filhos. Então, quando a mulher ela decide engravidar, ela hoje, tendo todas essas possibilidades de desejo, de poder investir sua energia em outras áreas da vida que não somente a maternidade, essa mulher vai viver um dilema, ela vai ficar dividida. Mas e aí, né? O que eu vou fazer? Como que vai ser agora ser mãe? Porque assim, né? Nós temos que agora, se é uma mãe que quer continuar trabalhando e estudando, né? Quer investir nesse desenvolvimento profissional, ela vai ter que buscar uma conciliação. Talvez ela tenha visto a mãe dela conciliar, talvez sim, né? Mães mais novas, talvez seja mais fácil, inclusive, de se ter visto isso, talvez não, ou talvez tenha sofrido vendo essa mãe tendo que conciliar o trabalho e não ficando tanto com você quando você era criança. E aí agora ela vai ter que ter essa conciliação. Então veja que assim, dentro da nossa história enquanto mulheres, é novo que a gente possa, a gente tenha esse conflito de poder investir a nossa energia, o nosso desejo em mais áreas da vida que não somente da maternidade. E a gente fica então num conflito. Como que eu faço para ter essa conciliação entre a vivência da maternidade e a vivência da minha experiência profissional? Vamos pensar que a gente diz hoje, né? Não, mas a mulher, ela pode fazer, que legal, né? A gente pensa em mulheres fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente não tem um pouco de visão assim, de que a mulher é aquela que faz várias coisas, que ela dá conta de várias coisas. Então, assim, isso tudo é uma proposta muito nova, em termos de história. E a gente, né, racionalmente, a gente pensa, não, mas é justo. Nós mulheres podemos sim investir no nosso trabalho. Racionalmente a gente pensa, poxa, mas é legal se eu estiver bem, se eu estiver trabalhando e estiver me sentindo bem, não vai ser bom para o meu filho também? A gente pensa isso racionalmente, porém, na nossa prática, assim, na nossa vivência emocional, a gente consegue só ter esse discurso racional aparente? Ou o que vem é muito mais a culpa, a insegurança? Mas espera aí, será que eu estou fazendo mesmo certo para o meu filho?
Que esse é o grande dilema, essa é a grande questão. Eu estou fazendo a coisa da maneira correta? Será que é justo que eu dedique o meu tempo para a minha profissão, que eu dedique o meu tempo para a minha carreira e abra mão de ficar mais tempo com os meus filhos? Poxa, né? Mas sei lá, minha avó ficava mais, a minha mãe ficou mais. Hoje, gente, vamos pensar que a gente tem até uma possibilidade de trabalho assim, ainda mais nos nossos últimos tempos. A gente trabalha de casa, se for o caso, trabalhamos de home office, a gente tem redes sociais que as pessoas podem acessar a gente por um celular a qualquer momento. Então não é aquele momento certo, né? Eu vou lá, trabalho de tal hora e volto para casa e posso viver essa vivência aqui só em família. Não, o trabalho ele tá permeando a nossa vida em vários contextos. E mesmo dentro do familiar, ter essa separação para muita gente é muito difícil. Então a gente está vivenciando aí um dilema de como que a gente faz para lidar com isso. É bom, e aí é que é o ponto das mulheres, né? Mas é bom. A vivência vai ser positiva? Vai ser interessante? Ou será que eu preciso abrir mão da minha experiência profissional, abrir mão desses outros desejos para, de fato, me dedicar exclusivamente à maternidade? Tem muitas mães que fazem isso e não é nem uma questão assim de certo, de errado, que é o ponto, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não julgar a experiência das mães. Cada mãe vai ter uma experiência de vida que vai ser diferente. Então a gente tem que tomar cuidado para lidar com isso. Mas o problema é o seguinte, quando a mulher ela tem esse desejo de também investir na área profissional, mas ela às vezes abre mão não porque ela se sente bem, lida bem com aquilo, mas por um sentimento muito grande de culpa, porque ela acha que se ela não tiver dedicada exclusivamente para a vida profissional, para a vida enquanto mãe, ela vai estar muito em falha com seu filho. Porque o histórico de gerações e gerações de mulheres dizem pra gente que a principal função nossa é de ser mãe, de que ninguém consegue executar essa função também quanto a mãe. Bom, aí a gente fica assim, né, com esse dilema, com essa proposta de que precisamos construir um modelo novo. E o que a gente faz então para poder vivenciar isso melhor? Porque vamos pensar, Carol, eu não quero abrir mão, sou mãe, eu não quero abrir mão dessa vivência profissional, de poder fazer um curso, de poder me dedicar em outras coisas. É claro, gente, que nos primeiros meses de vida do bebê, especialmente, é importante que a mãe dedique-se para o bebê. Isso é assim, extremamente importante porque o bebê é completamente dependente. E nós temos, inclusive, na nossa sociedade, uma lei que permite que a mulher fique mais tempo em casa de uma licença do que o homem depois que o bebê nasce. Então, nós temos uma licença maternidade maior do que a licença paternidade dos pais. Então, nós temos essa possibilidade, né? Os primeiros meses, eles são muito importantes, né? O bebê é muito vulnerável, ele é muito frágil, muito dependente. Então, é claro, nesse primeiro momento é importante. Mas vamos pensar que vai se passando um pouco tempo e que essa mulher começa a desejar também ter uma vida fazendo outras coisas. Mas aí ela vai vivenciar esse dilema, né? Essa dúvida. E agora? Porque eu tenho um desejo, eu sei que nós mulheres batalhamos tanto para ter acesso a outras coisas, a outras oportunidades, a poder se dedicar, a desejar outras vivências e agora eu vou dedicar-me somente a ser mãe? E parece que ao mesmo tempo, né, é difícil você ir trabalhar e deixar o filho, mas também às vezes é difícil você ficar com o filho e abrir mão de uma coisa que você gosta muito, de uma outra experiência profissional. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem hoje uma questão que são assim, né, as tentativas de inserção do pai nesse contexto familiar, nesse cuidado com os filhos. Então a gente pode pensar, Carol, mas a mulher, ela não precisa hoje exclusivamente cuidar do filho. A gente tem um discurso que é assim, né, de que os pais podem participar mais, de que eles podem assumir algumas funções específicas com a criança, por exemplo, ele ser o responsável por aquele que vai dar banho, né, então é sempre ele que dá, já que a mulher é a que vai amamentar, porque, né, o homem não pode fazer isso. Então a gente pode olhar e verificar esse pai também assumindo novas funções. A gente pode também pensar na questão da rede de apoio, que é uma coisa que a gente fala muito hoje,
que seriam assim, né? Pessoas que estejam ali próximas a essa mãe para ajudar naquilo que for preciso, sem intromissão, sem ficar palpitando, querendo determinar como a mãe vai cuidar do bebê. Mas a rede de apoio é aquela pessoa que vai lá na casa da mãe, a mãe tá descabelada, não sabe o que fazer com o bebê, né? Cuidando ali. E a mulher vai lá, o homem, quem fizer parte dessa rede de apoio, lava uma louça, estende uma roupa que tá na máquina, fica um pouquinho com a criança no colo para a mãe poder comer. Sabe, essas coisas assim que são muito básicas, mas que para quem está vivendo a experiência da maternidade, é tanta transformação que o apoio ajuda muito. Então a gente tem hoje um discurso de pensar que outras pessoas podem vir e também fazer esse papel de auxílio no exercício da maternidade dessa mulher. Mas isso ainda tem dois lados, né? Um lado que ainda temos um discurso que funciona assim, mas muitas vezes na prática isso não acontece. Nós, enquanto mulheres, né, passamos por tantas transformações, e o homem também passou por transformações, porque ele também tinha um papel muito definido. Ele seria o provedor da casa. Agora, se a mulher é autossuficiente, se ela tem uma independência financeira, se ela estuda e ela se mantém, que papel que restou ao homem? E aí a gente diz, não, né, mas o homem também tem que fazer a parte dele em casa, ele também vai assumir funções domésticas que antes eram só das mulheres, ele vai ocupar outras funções. Isso é um discurso, a gente fala muito, mas na prática, quantas famílias se conseguem executar isso de fato? E a vivência da questão, né, da paternidade, desse pai mais próximo da criança, tem isso do próprio pai começar a ter que se adaptar com isso, a vivência da paternidade, a gente pode falar um outro dia sobre isso, mas é diferente. Para começar, a mulher, ela, né, tem o bebê dentro dela durante 9 meses e ela já vai começando a criar um vínculo, ela sente aquele bebê se mexendo, é um corpo estranho dentro dela. Então, ela tem aquela dimensão de que o bebê está ali. Para o homem, é muito mais difícil. Ele olha uma barriga, por mais que a barriga ali, né, sim, tem o chute, tem o ultrassom, que ele consiga ver ali um pouco do bebê, a dimensão do homem, né, do que da paternidade, né, de que o filho está ali realmente é muito mais fácil de ser sentida a hora que o bebê nasce. A mulher já tem um pouco disso, desse preparo todo antes, porque ela já tem esse bebê com ela, desse período da gestação. Então, para o pai também é todo um processo de adaptação para ele assumir essas funções. E também vai remeter a história dele com relação a ser pai, o que o pai fazia, o que os homens antigamente faziam. Tem pessoas aí que podem estar assistindo que podem ter experiências assim, de que tinha pais que, por exemplo, nunca diziam eu te amo, não conversavam com as crianças, de que as mulheres, inclusive, mantinham as crianças mais afastadas dos homens. Então, o histórico do homem, do que é ser pai, também passou por muitas transformações. Para o homem também é um momento novo dele saber o que ele pode fazer enquanto pai, o que é o papel dele exercer. E aí eu falei que isso era um lado, né? Mas existe um outro lado. E as mulheres? Se nós historicamente tivermos essa atribuição, essa função de ser mães, desse cuidado, de sermos as principais responsáveis, de ser aquela, né, que sabe aquilo que a gente costuma brincar, né, que a mãe sabe de tudo? Não, porque a mãe sempre sabe de tudo, parece que adivinha, né? Os filhos até meio irritados às vezes, né? Porque a mãe fala, leva a sombrinha, guarda-chuva que vai chover, aí chove. Então fala, né? A mãe sempre sabe o que vai acontecer. A gente não tem isso de já ter ouvido falar ou de já ter comentado. Olha, qual que é o ponto? Isso dá um papel pra gente. E nós queremos abrir mão desse papel? A gente pode, num discurso intelectual, pensar assim, não, as mulheres elas querem também dedicar a sua vida para as questões profissionais, de estudo, outras além da maternidade. Ela tem esse desejo, ela tem. Mas como que é para ela vivenciar, assim, abrir mão de ser a principal responsável pelo cuidado com os filhos? Será que é um processo assim tranquilo, fácil? E aí, olha que bom, agora eu tenho um pouco de tempo, eu posso me dedicar a outras coisas? Ou será que quando você vai se dando conta, você já está tão envolvido, né, tão envolvida ali naquele processo que
Como assim agora é o pai que vai cuidar? Como assim a criança pede o pai? Ela quer o colo do pai nessa hora? Nós queremos abrir mão dessa função de maternidade? E não tô falando abrindo mão no sentido total, tá? Que nós não vamos mais exercer maternidade nenhuma, não é isso. Mas tô falando de abrir mão num sentido assim, de não ser mais a principal responsável, quase que única responsável pela criança, no sentido afetivo, e de que nós é que precisamos fazer algo para a criança ficar bem. E que a criança só vai se acalmar de fato quando for a mulher que cuidar e não quando foi o pai. Você consegue abrir mão disso, né? Pare para pensar aí nas mulheres, né? E pensando aqui em nós psicólogos. As mães, como que é para elas abrir mão desse posto de principal responsável, aquela que sabe tudo a respeito do filho, aquela que só ela sabe acalmar o filho? Se o pai conseguir acalmar o filho, claro, a mãe vai ficar contente e tal. Mas vamos pensar a longo prazo. Se fosse mais dividido na prática, para essa mulher, como que é abrir mão desse posto de principal responsável afetivamente, que ela é responsável por cuidar da criança e que ela conhece a criança mais do que qualquer outra pessoa? Será que é um processo assim simples? Não é. Para a mulher, abrir mão desse posto também é difícil. Ainda que ela deseje outras coisas, mas a gente tem que fazer tanto um luto, né, que de repente vai ter vezes que você vai querer que a criança venha se acalmar com você, pra você sentir, né, que você tem um papel importante, que às vezes ela vai correr pro pai, porque se as funções forem divididas, vai ter momentos em que ela vai preferir o pai. E aí? Como que você se sente nessa hora? E aí que é o ponto, né? Então, assim, olhando, como eu disse, gente, as coisas elas vão sendo transmitidas de geração em geração. Séculos de que a mulher era essa principal cuidadora, aquela que sabia realmente tudo que o filho passava. Ainda que eu tenha a possibilidade de fazer outras coisas novas agora, é fácil abrir mão de repente ser essa principal pessoa e dividir isso com outra pessoa? Então, acho que isso leva, assim, a gente pensar no próprio conflito que nós temos hoje de identidade, do que é ser mãe. O que é ser mãe? Qual que é essa proposta nova? Se eu tenho todo um resgate de uma história de avó, de mãe, de tia, bisavós, de mulheres ao longo de séculos que se comportavam, né, sempre com essa principal função de cuidado e de exercício da maternidade, e que elas se dedicavam muito mais mesmo à questão ali dos filhos ou de cuidados ali próximos à própria casa, aos cuidados do lar. E agora, como que é viver essa experiência de poder abrir mão, né, de não ser aquela, não ter essa única função, mas com isso também dividir a função com outra pessoa? E a culpa? E a insegurança? Como que eu faço? Será que tá certo? Porque o resgate que a gente tem na história não traz, assim, vivências suficientes de mães que tiveram esse novo modelo. Às vezes na sua família, tudo bem, minha mãe sempre trabalhou, mas é o que eu disse, não é uma coisa, gente, que é transmitida somente da minha mãe para mim, mas sim de uma história inteira de mulheres e de uma sociedade que ainda olha a mulher como aquela que vai ser a que precisa cuidar dos filhos, né? O que eu disse, a gente pergunta, e aí, que tem uma novidade, todo mundo acha quando a mulher tem novidade, é uma gravidez. Porque é isso que se espera ainda socialmente da mulher, que ela vai em algum momento engravidar e ter filhos, porque é uma função feminina. Então ela precisa exercer essa função. E que se for para alguém abrir mão de algum trabalho, que quem abra mão do trabalho seja uma mulher e não um homem. O homem nem se pergunta, né? Nem se questiona, muitas vezes não é. Se tem que abrir mão, tem uma criança que às vezes tem uma demanda maior de cuidado, não, quem vai abrir mão é a mãe, né? Ela que é a mãe, poxa. Não é? Ela é a mãe. As pessoas dizem assim, né? Já é intrínseco. Não, é mãe. Ela tem que abrir mão, ela tem que cuidar. Aí o pai vai cuidar? O pai não sabe fazer igual. Não é? Gente, a gente fica com isso na nossa cabeça. E aí a mulher fica hoje nessa confusão mesmo do que é ser mãe. Como que é ser uma mãe que é adequada? A gente está num contexto novo, tem demandas novas, uma mulher que tem outros desejos, mas que ainda vive permeada por essas dúvidas. Como que eu faço? Tá adequado? Tá certo?
Será que o certo não era voltar lá atrás e fazer como as mães faziam antigamente? E aí a gente tem também um outro ponto que eu acho nos dias de hoje, né, dessas dúvidas das mulheres, que aí as mulheres, sem saber, sem muito bem ter um referencial de como que eu tenho que seguir, como que eu devo ser mãe, muitas mulheres também buscando muitos especialistas. A gente tem, assim, muitos especialistas. Vamos pensar, né, nós aqui enquanto psicólogos já não somos especialistas para pensar a respeito das questões de maternidade, né, dessas vivências? E essa questão dos especialistas, ela é importante porque, assim, hoje a gente tem muitas informações a respeito de desenvolvimento infantil, de coisas que são importantes para facilitar esse desenvolvimento. Então, isso é legal, é importante, o acesso à informação que a gente tem é muito legal. Mas também tem um outro lado, que é muitas vezes as mães se sentindo inseguras e sempre buscando que alguém diga a elas o que ela tem que fazer. Não que esteja errado ela buscar informações, não é isso. Mas será que hoje as mulheres elas conseguem confiar que elas conseguem sim criar os seus filhos? Mesmo que não tenha ninguém que venha dar uma dica, que passe uma informação a respeito do desenvolvimento? Vamos pensar lá atrás. Historicamente, né? Quantas mães que existiram e que não tinham ali tantas informações? As informações eram que as trocas dentro da própria comunidade, dentro daquele grupo. Pensa em vizinhas, né, em familiares vivendo mais próximos e tendo essa troca mais ativa. Então, as mulheres elas têm a condição, sim, de exercer a maternidade. Elas podem confiar que elas vão conseguir, claro, no cuidado do seu bebê, no dia a dia, conhecendo a criança, ela vai conseguir saber aquilo que é melhor para o seu filho. E não é só os especialistas vindo e trazendo uma informação que vai fazer com que, sabe, é como se aquilo desse autoridade. Agora ela realmente sabe, porque alguém disse que é aquele jeito que é o correto. Não, a mulher também pode confiar nela. Então, esse é um ponto, inclusive, para nós psicólogos trabalharmos com as mulheres. Que ela confie, que ela vai dar conta. Vai errar? Vai, porque todo mundo erra. Nenhum filho nasce com um manual. Mas, começando ali, exercendo sua função, estando junto com a criança, se dispondo a estar aberta para olhar aquilo que ela precisa, ela também consegue fazer. Porque mesmo, né, profissionais, a gente não dá uma coisa assim, uma diretriz rígida que sempre vai ser a mesma para qualquer criança. Não, depende muito da individualidade do contexto de cada família. Então, a gente tem essa questão das mulheres em dúvida buscando os profissionais. E eu acho que tem um outro ponto também importante nos dias de hoje que as mães têm acesso, que são as redes sociais. Então, as mães hoje, temos aí comunidades de mães se encontrando. A gente tem pessoas, né, em outras redes, inclusive, postam vlog, falam a respeito da experiência da maternidade, aqui mesmo no Instagram, né, falam a respeito da maternidade, compartilham ali o dia a dia. E assim como tudo na vida, também acho que tem dois lados, porque por um lado traz muita informação, é muito legal, né, e tal, mas ainda temos também um lado de, às vezes, uma crítica acentuada ao que a mãe está fazendo, quando a mãe expõe aquilo que ela decidiu fazer com o seu próprio filho. Então, né, não sei se vocês já viram, mas eu já vi relatos, né, a mãe é aquela que posta, publica coisas a respeito da sua vivência enquanto mãe, e aí, de repente, aparece alguém que faz um comentário e depois a mulher comenta, né? Ó, gente, fazendo desabafo, né? Por quê? Porque vieram reclamar pra mim, porque, de repente, eu fiz um parto cesárea e não fiz um parto que seja assim, né? Normal, né? Que seja uma vivência, um parto humanizado, mas um sentido humanizado meio distorcido, porque humanizado seria a gente respeitar a vontade da mulher. E aí, parece assim que hoje se estuda, não, parto normal é muito bom, se for possível é o mais indicado e tudo mais, mas as pessoas, elas, em algumas delas, entram no extremismo. Então, para ser mãe, uma boa mãe, tem que ter um parto normal. Quem decidiu ter um parto cesárea, essa mulher não é boa mãe. Para ser boa mãe, ela tem que amamentar. Tá, mas tem mulheres que não conseguem amamentar. Então não é tão boa essa mãe. Eu já vi situações, inclusive assim, dessas pessoas que compartilham a vida, a experiência de mãe. Olha, tem aqui a mulher tinha um cachorro, ela mostrava ali a vida dela, o dia a dia e tal, com o animal.
o bebê nasceu, ela não ficou mais colocando coisa do animal, você não gosta mais do seu cachorro, porque agora você abandonou, você não fala mais nada dele. Então vejam, né, que estar por trás das telas também permite que, de certa forma, as pessoas sejam anônimas e também, assim, determinem que, olha, existe uma maneira correta, assim, de ser mãe, e à medida que a gente tem informação de que é muito bom amamentar, então tem que amamentar, não importa a sua experiência, não importa se você consegue ou não, você vai ter que dar um jeito e resolver isso. É a mesma coisa parto cesárea, não pode ter, fica uma coisa extremamente rígida. Então as redes sociais, elas também assim, né, elas têm essa faca de dois gumes, né, que a gente precisa olhar. Um lado de pessoas assim, que determinam, acham que porque tem uma informação, então estipulam de uma maneira rígida que toda vez, a toda mulher, para ser boa mãe, ela tem que fazer as mesmas coisas, e quando não fazem, essas mulheres são condenadas. E aí eu acho que nós temos também um lado positivo. Talvez até seja na sua maioria a vivência de lados positivos, que é estar num grupo em que as mulheres podem dizer aquilo que elas sentem, aquilo que elas vivenciam. Quais são as experiências delas enquanto mãe? Como que é essa experiência? Né? Que é o quê? É a mãe que nasce o bebê e que ela está passando por uma série de transformações hormonais, inclusive, que fazem com que essa mulher chore quando o bebê nasce, né? Que ela tenha os primeiros dias de cuidado e que ela sinta muita angústia, que ela veja que o que ela imaginou é muito diferente do que é a realidade, porque é diferente, é uma outra vida você ter uma vida sem um bebê e outra com um bebê. Mas muitas pessoas julgam assim, né? Ah, não, você não quis ter filho? Ah, então você não gosta do seu filho? Você tá chorando por quê? Você queria tanto ser mãe e agora você tá chorando? Você acha que tá certo isso? E não é uma questão de certo ou errado. Todas as vivências na nossa vida, elas trazem sentimentos ambivalentes, ou seja, sentimentos opostos. É muito bom estar com essa criança, mas ao mesmo tempo, meu corpo está mudando, os hormônios já fazem com que a mulher se sinta diferente e que a rotina é outra. A vida muda, ainda mais no primeiro momento, que a mãe e o bebê ainda estão se conhecendo. A mãe ainda está descobrindo como que ela faz para lidar com aquele bebê. Então, acho que esses grupos, quando a gente, né, não tem essas experiências muito radicais de pessoas que querem determinar como que as coisas devem funcionar e o que é ser boa mãe de uma maneira muito rígida, acho que esses grupos também têm um lado positivo, eles ajudam as mulheres a perceber que sim, é difícil ser mãe também, que vai ter momentos que vai ser muito complicado e que tem os momentos que compensam, né, quando a criança acorda, sorri. E aí a mãe sente, né, não, né, esse sorriso valeu por todo o esforço. É poder compartilhar todas essas experiências, sejam positivas ou experiências mais difíceis. Que eu acho que, dependendo do contexto, as mulheres não têm espaço para poder falar sobre isso. Inclusive visto socialmente que a mulher tem que adorar, que é fácil, que ela já vai saber sozinha e que ela tem que estar feliz o tempo todo, e ela não tem. Né? Ela é uma pessoa como qualquer outra, ainda que ela tenha essa questão, né, do histórico, né, que a gente tem, né, de mulheres que podem vivenciar aí essa maternidade, como que é passar por isso, né? A gente tem um pouco desse histórico enquanto mulher, né, que as mulheres tiveram aí os filhos. Agora, isso não significa que mesmo hoje seja uma coisa assim totalmente simples e fácil da gente vivenciar. Eu acho que, né, pra gente ir caminhando aí pra nossa reta final, eu gostaria da gente pensar no nosso papel, assim, enquanto psicólogos, olhando para as mães. O que nós precisamos nos atentar? Né? Que vocês vão, se não atendem ainda, vão receber as mães e esses dilemas, né? Vão ouvir esse tipo de conflito. Eu acho que a gente, para olhar essa questão da maternidade, a gente precisa olhar para a questão dos vínculos e da transmissão psíquica, ou seja, a gente olhar que nós temos um histórico de modelos que foram transmitidos ao longo de muitas gerações, de como que é ser mãe, de que a mulher tem como papel principal o exercício da maternidade. Isso é histórico, ainda que nós tenhamos as mudanças, elas são recentes,
e que ainda estamos num processo de transformação dessa mulher se redescobrir e poder, inclusive, lidar com essa maternidade sem tanta culpa. Culpa pelo seu desejo de fazer outras coisas que não só a maternidade. Não é pouco só a maternidade, mas nós também podemos desejar outras coisas. Tá tudo bem, né? Assim como os homens também fazem, investem a sua energia em outras atribuições. Então, acho que são alguns... assim, é uma coisa importante, assim, né? Olhar amplamente, não focar somente na mulher, assim, no conflito individual dela, mas sempre lembrar, tem uma questão social, histórica, de muito tempo. Se possível, resgatar como que foi essa história dessa mulher com as outras mulheres na sua vida, com mãe, com avó, como que é a história dessa família, né? No sentido, assim, de como que foi vivenciada essa função. Porque isso vai influenciar muito na forma como essa mulher vivencia agora. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente estar olhando. Um outro ponto que eu acho que assim é fundamental é a gente oferecer grupos de apoio. Então, o trabalho com grupos de mulheres, ele é muito enriquecedor. Porque nós, enquanto psicólogos, estamos ali, podemos fornecer um espaço de troca de experiências, de apoio, de acolhimento, de reflexão, de expressão das angústias e dessas ambivalências, que são esses sentimentos opostos. Ao mesmo tempo, a mulher, ela tá feliz de ter o filho e também às vezes ela vai chorar. E o pior, a mulher ainda se sente mal por estar chorando. Quem julga não tem dimensão desses sentimentos. Ela gostaria sim de estar só sorrindo, mas a vivência pode ser muito difícil e as questões hormonais também, logo nos primeiros meses do bebê, influenciarem tanto que ela vai chorar sem nem perceber o porquê. Então é a gente poder, assim, passar essas informações de que tá tudo bem, né? Você não é uma mãe ruim porque ficou chorando um dia que o bebê não parava de chorar e você ficou desesperada. Vai acontecer e depois vai ter os outros momentos. Você vai vir e vai compartilhar alegrias de a criança agora começou, ela consegue ficar sentada e não cair para trás, ela consegue ter esse equilíbrio, esse controle do corpo. A criança começou a comer. Quando eles começam a se alimentar, né, com alimentos sólidos, né, não só exclusivamente o peito, o leite, nossa, também é uma experiência enriquecedora quando começa a fazer coisas, pequenas atitudes de mais autonomia. Então, vão ser vivências como qualquer outra na nossa vida, que trazem sentimentos que são gostosos, positivos, e em alguns momentos sentimentos mais difíceis. E que não dá pra gente idealizar a mãe, que a mãe tem que ser aquela que sabe tudo. Não, a mãe não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Às vezes a mãe vai errar e tá tudo bem errar também. Todas as mães erraram em algum momento, querendo fazer o seu melhor. O que acontece? A gente vai trocar a experiência e ver. Isso é que é legal do grupo, porque o grupo permite que uma outra mãe diga, ó, eu também passei por isso, ou ó, eu passei por isso, mas eu lidei dessa maneira. E com isso a troca ela fica muito positiva. Então acho que é um ponto assim, a gente poder trabalhar nos grupos essa ambivalência, essa diversidade mesmo assim de sentimentos que as mulheres têm com relação à vivência da maternidade. E aí tem um outro ponto que eu acho que a gente também precisa trabalhar nesses grupos, que é a gente fortalecer a confiança da mulher com relação à sua maternidade, que ela pode sim ser mãe, que tá tudo bem. Né, que de repente ela não precisa a todo momento buscar que alguém diga para ela que aquela escolha que ela tá fazendo é a escolha adequada, a escolha correta, né? Porque é isso que eu disse, né? A mulher busca muitas vezes um especialista, alguém que vai dizer para ela se o que ela tá fazendo realmente é correto. E sempre esperando, né, que o outro dê essa resposta, porque ela se sente insegura. Insegurança é um sentimento super justo, ainda mais nesse contexto atual, que a mulher dá conta de tantas coisas. Mas ela também pode confiar que ela consegue. A mulher pode exercer ali a sua função. Ela não precisa de um resguardo o tempo todo de um profissional que diga para ela o que ela tem que fazer. Até porque vamos pensar que essa mulher é a que mais conhece ali o bebê, ela ou quem exercer a função parental em conjunto, mas ela sabe muito mais, porque ela vive com o bebê do que uma pessoa que olha de fora. Então, ela sim pode olhar para ela e entender que ela tem que confiar nela também.
e que ela vai fazer escolhas ali para o seu bebê, porque ela entende que para aquele bebê, que é o bebê dela, algumas coisas funcionam melhor do que outras, ainda que uma outra mãe numa rede social fez outra coisa e deu certo. Ela não precisa seguir necessariamente tudo que os outros dizem, mas o que ela percebe também que é positivo na vivência com o seu bebê. E a mãe pode confiar nessa capacidade. Claro que isso vai se fortalecendo quando a mãe vai vendo mesmo os resultados, quando ela tenta alguma coisa nova e a criança vai se acalmando. Claro que ter o auxílio de outras pessoas, de um especialista, de alguém que oriente é muito importante. Veja, é só a gente não entrar no extremismo de que a mulher como se ela não soubesse nada e é os outros que sabem tudo. Não, a mulher também, tem essa condição, ela pode sim criar o seu filho, conhecer aquele bebê e aí verificar o que é importante para aquele bebê dela, que talvez não seja exatamente fazer o que os outros disseram. Também ouvi muitas experiências já de mães que as pessoas diziam que eu tinha que fazer isso. Eu tentei de tudo e não funcionou e ela teve que aprender uma coisa nova. É isso, tá vendo? A mãe também consegue, ela vai verificar, ela vai tentando até chegar um momento em que ela vai conseguir lidar melhor com aquelas situações que ela tá passando. E eu acho assim que um outro ponto assim pra gente repensar e trabalhar nesses grupos é a própria questão de como é vivenciar essa forma nova de ser mãe nos dias atuais. É uma proposta diferente. Que talvez essa mulher, eu vejo mulheres hoje, muitas tentando empreender, porque com isso elas têm uma flexibilidade de horário maior. Então elas empreendem para elas conseguirem ter esse recurso financeiro, mas ao mesmo tempo poder estarem dedicadas a essa vida familiar, esse exercício da maternidade mais próximo da criança. Então, a gente conseguir trabalhar essas questões da própria culpa, que tá tudo bem a gente desejar outras coisas, não tem problema. A gente precisa vivenciar essas experiências sem tanto julgamento próprio, sem tanta autocobrança. E que agora nós, enquanto mulheres, estamos num período histórico novo para a mulher. É, assim, recente ainda pensar aí nesse último século, ainda é recente as conquistas que nós tivemos que nos possibilitaram ampliar os nossos espaços profissionais, possibilitaram ampliar a questão de quando eu quero ter filhos, de eu poder decidir isso, ou inclusive decidir não ter filhos. Então isso tudo é muito novo. Como que vamos ser as mães de agora? Uma mãe que às vezes não vai ser aquela principal que vai saber responder tudo que a criança precisa, porque também tem um pai que participa, também tem uma parceira às vezes que participa, uma rede de apoio que também dá um suporte e que tá tudo bem, Não, como lidar com isso, De abrir mão às vezes de ser essa pessoa que antes era a referência principal e que sabe tudo, mas que agora ela também pode ter outras experiências extra-lar. Então, acho que é a gente poder conversar sobre isso, como as mulheres sentem, como que elas vivenciam essas angústias relacionadas a essas várias áreas da nossa vida, Profissional, enquanto mãe, enquanto mulher também. A gente não abordou muito, mas é outro ponto, da mulher também ter esse seu espaço, dela também, poder fazer uma unha, poder fazer algo que ela gosta muito, que nem seja profissional, mas que também faça com que ela se sinta bem, como que é para essa mulher ter esses momentos para ela. Se ela tem, como que a gente faz para buscar isso? E aceitar os apoios que vêm também. Porque, assim, o outro ponto que eu acho difícil para a mulher, às vezes, abrir mão, que, assim, ela quer fazer tudo e é difícil, Porque ela não vai dar conta. É você entender que o outro vai fazer do jeito dele, não do seu. E que o jeito do outro também pode ser bom, ainda que não seja aquele que você mesmo faria. Então, gente, acho que é isso, se tiverem dúvidas aí, mandem aqui que a gente vai estar respondendo, conversando. Acho que essa questão da maternidade, ela abre muitas outras questões. Como eu disse para vocês, a gente sempre vai ter que lembrar que o que eu disse hoje, essas questões não necessariamente são a vivência de todas as mães em todas as partes do mundo e nem em todas as condições sociais. Muitas mulheres, elas não têm nem essa possibilidade, assim, de um espaço de reflexão ou mesmo de trabalhar porque realmente desejam. Muitas trabalham por uma necessidade, por uma sobrevivência.
Então não é algo que eu desejei, que eu escolhi, mas é porque é a única oportunidade que apareceu e eu vou abraçar essa oportunidade porque eu preciso sustentar a minha família, né? Eu tô falando também, dei bastante exemplos aqui de ter uma pessoa junto do casal, mas também temos as mães, mães solo, né? Que a gente ouve falar também nas conversas das próprias mães. São as mães que elas criam seus filhos ali sozinhas, que elas não têm um parceiro ou uma parceira ao lado para poder auxiliar nessas funções. Então isso também abre, na verdade, questões para a gente pensar em outras vivências maternas, né? Trouxe um panorama geral que acho que acaba entrando muito nas vivências de mães de classe média alta, mas a gente sempre pode ter experiências diferentes, né? Aqui a gente abre mais perguntas e sempre que a gente for trabalhar é olhar para isso, né? Mas espera aí, qual que é essa mãe? Qual que é o contexto dessa mãe? A história dessa mãe? Até para que a gente não julgue uma prática parental porque a gente estudou na teoria que é de uma determinada forma. Não, mas espera aí, por que a mãe faz desse jeito? Talvez na verdade, foi a melhor forma que ela encontrou de lidar com essa experiência, com aquilo que ela tinha. Então, a gente pode orientar coisas novas, mas nunca descontextualizado daquilo que a pessoa vivencia, daquilo que ela tem de experiência. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, né? Eu acho que esse é um assunto tão importante, fiquei muito feliz de conversar sobre ele com vocês. Se tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários, eu vou deixar essa live gravada e a gente pode ampliar e assim, né, pensar nessas outras mães. Então deixem sugestões para a gente também começar a observar essas outras experiências aí de maternidade. Bom, gente, por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!